Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali sobre a inserção de dados em uma tabela, deu uma passada sobre a criação de tabelas novamente. E agora a gente vai aprender a alterar e manipular os dados, o conteúdo de uma tabela. E para isso a gente vai alterar o conteúdo da tabela pessoas que a gente acabou de criar. Pessoal, a gente poderia fazer essas ações em qualquer tabela que a gente tem aqui. Por que a gente optou por fazer na tabela pessoas? Por ser uma tabela menorzinha, fica mais fácil da gente verificar as alterações de dados que a gente vai fazer. Por exemplo, vou dar um select nela aqui, ó. Ela tem só 3 linhas, então fica mais fácil de nós vermos aqui o resultado das alterações que nós vamos fazer. Ok, pessoal? É só por isso que a gente está fazendo esse exercício em uma tabela menor. É só para questão didática de verificar o resultado das queries que a gente executou. Então, pessoal, qual que é a sintaxe básica do comando update aqui, ó? Só lembrando, pessoal, que a instrução update ela altera o conteúdo das tabelas e não a estrutura. Para alterar a estrutura, a gente vai utilizar o comando alterTable, que a gente vai ver mais à frente. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a ideia principal aqui? Ó? A ideia principal é fazer uma atualização dos dados. Eu quero trocar o nome, deixa eu dar um select na tabela de novo aqui para mostrar para vocês. Eu quero trocar o nome de uma tabela já pronta. Eu quero trocar o nome para João Paulo da Silva, onde o ID da pessoa seja igual a 1. Ok, pessoal? Então aqui, vamos lá, novamente. Aqui, no ID pessoa igual a 1. Depois eu vou falar uma coisa mais importante que eu poderia falar para vocês nesse curso. Tá aqui, o ID pessoa igual a 1. O nome da pessoa é João da Silva. Eu quero alterá-lo para João Paulo da Silva. Para fazer esse tipo de alteração, eu uso o comando update. Então, como ele funciona? Então, eu seleciono aqui, ó, eu falo, olha, update pessoas. O que é pessoas? Pessoas é a tabela aqui que eu vou atualizar. Então, estou assim, olha, atualize pessoas. Então, é a tabela que eu vou mexer. Aí tem a palavrinha aqui, o comando específico chamado set. Set, ou seja, é o configure, não é configure, é uma palavra difícil para a gente dar um sentido interessante para o set. Vamos dizer o seguinte, que o set ele informa o nome da coluna que a gente vai alterar. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Set, nome, ou seja, altere na tabela pessoas, na coluna nome, o set é o nome vai receber o que eu colocar aqui depois do sinal de igual. Ok, pessoal? E aqui vai vir a instrução mais importante que eu vou dar para vocês durante todo o curso. O comando update, ele funciona sem a gente utilizar aqui a instrução where. Mas eu já vi muitas vezes isso acontecer, sendo que a pessoa muitas vezes esquece de colocar a instrução where para selecionar a linha que ela quer alterar e executa o comando. Olha o que vai acontecer se eu executar o comando sem a cláusula where. Eu vou tirar a cláusula where aqui e vou executar sem ela. Olha o que vai acontecer. Update pessoa set nome igual João Paulo da Silva. Vou executar. Ele alterou para mim. Vamos olhar? Olha o detalhe que é muito importante aqui, ó. Isso é muito importante mesmo, pessoal. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele tá falando assim, ó.
Eu alterei 3 linhas. Aí você vai pensar, opa, pera aí, 3 linhas, mas eu queria alterar uma. O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Vou dar um select aqui, mandar executar. Olha o que aconteceu. Como eu não coloquei a instrução where no update, o que ele fez? Aqui, ó. Ele foi na coluna nome, ele fez o que eu pedi, foi na coluna nome e alterou o nome da coluna pessoa, da tabela pessoa, para João Paulo da Silva. Qual? Todos. Eu não estou falando aqui qual linha que eu quero alterar. Isso pode fazer um estrago muito grande em um banco de dados, pessoal. Então essa é talvez a aula mais importante que a gente está tendo nesse curso. Eu já vi muitas vezes muitos erros acontecerem quando a pessoa esquece de colocar cláusula where na instrução update. Às vezes, pessoal, pode acontecer que a gente precisa alterar uma linha só, porque a tabela tem uma linha só. Mas se eu puder dar um conselho para vocês sempre que você utilizar a instrução update, coloque a cláusula where. Sempre, sempre. Com isso a gente evita de muitos erros de acontecerem. Ok, pessoal? Deixa então agora eu consertar aqui a instrução para a gente voltar a fazer. Que eu estraguei a tabela de propósito, agora eu vou consertar ela. Só um minutinho que eu já conserto. Então vamos lá, pessoal. Já fiz a correção aqui, tive que fazer um truncate na tabela, limpar ela, inserir os dados todos de novo para a gente poder fazer o exercício. Então vamos lá. Vou colocar o where aqui, where, qual que é o campo? Pessoa ID, né? Pessoa ID igual a 1. Então vamos lá, novamente, pessoal. O que a gente vai fazer aqui? Então eu quero update pessoas, quero alterar a tabela pessoas. Eu quero passar o nome, a coluna nome aqui. Quero que ela seja João Paulo da Silva, onde o pessoa ID é igual a 1. Ok, pessoal? Update, a tabela que eu quero fazer, vamos limpar novamente. Update, a tabela que eu quero fazer, no caso a tabela pessoas. A coluna que eu quero alterar, no caso a coluna nome. Então, olha lá. Tabela que eu quero trabalhar, tabela pessoas, que é a que eu quero alterar. Eu quero alterar a coluna nome, ok? Da tabela pessoas. Eu quero que o nome receba João Paulo da Silva, ou seja, o nome receba João Paulo da Silva, onde o pessoa ID é igual a 1. Então, se esse comando funcionar, ele vai alterar apenas essa linha aqui, ó, que é onde o pessoa ID é igual a 1. Ok, pessoal? Então essa é a maneira correta de executar um comando de atualização de dados. Vamos limpar aqui e vamos executar. Vamos ver aqui se ele deu erro pra gente. Certinho, vamos lá ver. Então aqui tá falando aqui, ó, que o processo de atualização foi feito corretamente. Só que ele tá falando aqui que ele atualizou 2 linhas. Que estranho. Isso aqui me surpreendeu, viu, pessoal? Vamos ver o que aconteceu lá. Qualquer coisa a gente faz, limpa a tabela e faz de novo. Vamos descobrir o que aconteceu. Aqui era para aparecer 1, não 2. Que era só uma linha que era para alterar, né? Que só uma linha, em teoria, tem aqui o ID pessoa igual a 1. Bom, vamos entender o que aconteceu. Vou limpar aqui e vou dar um select aqui. Já deu para pegar o erro aqui, né, pessoal? Eu não prestei atenção e eu não vi. Talvez você que está acompanhando a aula aí tenha visto. Tem 2 ID pessoas igual a 1 aqui. Tem aqui nessa linha 1, na primeira linha.
e na terceira linha. Então, tem um erro aí, teve um erro no nosso insert. Eu vou corrigir, pessoal, mas vou corrigir ao vivo aqui, com vocês vendo. Eu vou só pegar aqui, abrir uma query nova para não fazer nessa linha. Vamos ver se o meu comando ainda está carregado aqui. Não, então vou aqui no meu roteiro de gravação. Vou pegar aqui o insert, que nós vamos ter que trocar aqui. Vou pegar só o insert aqui. Pessoal, isso aqui é quem sabe faz ao vivo, hein? Tô corrigindo ao vivo a tabela aqui. O erro do processo. Isso que a gente viu na aula anterior. Eu vou rodar um comando aqui. Truncate table pessoas. O que esse comando faz? Ele limpa a tabela, exclui todos os dados que a gente tem lá. Truncate table pessoas. Funcionou, tá aqui. E eu vou ter que alterar aqui, ó, no nosso insert. Tirar essa coluna que ela não faz parte. E aqui, ó, no 1, eu vou colocar 3. Então agora é para funcionar lá. Deixa eu rodar o insert aqui. Rodou o insert, 3 linhas afetadas. Vamos voltar para lá. Vou dar um select na tabela pessoas. Voltou para aquele estado inicial que a gente tinha. E agora eu vou executar esse comando de novo, nosso update de novo. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Opa, agora parece que deu certo. Ó. Parece que deu certo. Ó. Fez o update e só uma linha afetada aqui, ó. Que é o que a gente queria. Tá aqui, ó. Onde pessoa ID é igual a 1. Vamos executar o select para ver se ele trocou o nome. Aí, agora sim, pessoal. Ele veio aqui no nosso ID igual a 1, que foi... Deixa eu minimizar, tirar aqui para mostrar o comando. Então ele veio aqui no nosso ID igual a 1, que foi o que a gente pediu aqui. E alterou a setagem do nome aqui na tabela de set, na tabela pessoas. Trocou o nome para João Paulo da Silva. Então agora deu certo nosso comando aí. Beleza, pessoal? Vamos ver o que tem mais aqui para baixo. Aqui eu tô mudando, olha pessoal, aqui eu tô mudando. Deixa eu colocar um ponto e vírgula para sair a mensagem de erro aqui. O que eu tô fazendo aqui, ó? Aqui, da mesma forma, eu tô selecionando o ID pessoa igual a 1, que é esse cara aqui. Eu vou trocar o nome dele agora. Não vai ser João Paulo da Silva, não. Eu vou trocar o nome dele, que tá aqui, ó. Essa linha que nós vamos alterar novamente. Opa. Deixa eu desfazer aqui, que pegou a caneta errada aqui. Essa linha que a gente vai alterar, só que agora nós vamos alterar o nome. Opa. Vamos alterar um nome. E o endereço que a gente está vendo aqui. Então vamos lá. O nome que a gente vai alterar e o endereço. Eu vou passar o nome aqui, eu vou trocar o nome, vou pro Pedro da Silva aqui. E a rua vai ser Rua Augusta. Repare que hoje, agora, a gente tem João Paulo da Silva e Avenida 9 de Julho. Vou trocar aqui para João Pedro. Aliás, vou colocar Pedro aqui. Pedro e Rua Augusta. Vamos executar aqui. Opa, não é aqui, é aqui. Vamos ver. Falando que deu certo. Peraí, não executou não. Vamos executar. Agora sim, ó. Falou que alterou o comando aqui que ele falou que alterou. E com uma linha só alterada, que é o que a gente precisa mesmo. Vamos aqui em Select de pessoas. Tá lá. Alterou o Pedro da Silva. Vamos colocar aqui para mostrar para a galera aí. Então, vou mostrar aqui o comando que a gente executou. E o
resultado. Então vamos lá. Então, update pessoas, beleza? Tabela pessoas. Eu alterei o nome e o endereço, o nome para Pedro da Silva e Rua Augusta, onde o ID pessoa é igual a 1. Então tá aqui, ó, o resultado depois da execução. Se eu quisesse alterar a cidade também, bastava eu colocar uma vírgula aqui, colocar a coluna cidade e qual a cidade que eu gostaria que recebesse aqui. Ok, pessoal? Então é assim que a gente manipula os registros, não a estrutura. Assim a gente manipula os registros da tabela. A estrutura é outra coisa que a gente vai ver mais à frente. Ok, pessoal? Então a gente aprendeu mais um comando aí, o comando update. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.